Fala pessoal, tudo bem? Pastor Sal na área para deixar mais um vídeo para você, meu irmão. E hoje muito especial porque muitas pessoas têm dúvida de como Deus fala. E através desse vídeo nós vamos ver que pelo menos existem 7 formas que Deus pode falar com a gente. Então fique ligado. E a primeira forma que nós vamos ver que Deus fala com a gente de forma audível. Atos capítulo 9, versículo 4, é o momento onde o apóstolo Paulo tem uma conversão extraordinária. O texto diz o seguinte: ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então naquele exato momento o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, teve um impacto extraordinário com o encontro com o Senhor Jesus. E ele simplesmente ouve uma voz que diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E nós vemos que não apenas ele, mas os homens que estavam com ele também ouviam a voz. Eles não conseguiam ver, mas eles ouviam aquela voz, e isso é algo extraordinário. Um outro caso que nós vemos na palavra de Deus é o jovem Samuel. O jovem Samuel, ainda enquanto servia Eli, o Senhor chama ele. O texto diz o seguinte, 1 Samuel 3, 4 e 5, diz assim: de repente o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então ali nós vemos, meu irmão, Deus chamando Samuel realmente para uma missão, para algo extraordinário. E aqui nós vemos esses dois textos, uma forma que Deus fala com a gente que é audível. Claro que todos nós temos essa expectativa de Deus poder falar com a gente dessa forma. Imagina você no meio da rua: André, eu tenho uma chamada para você. Deixa eu te usar o vaso, porque grandes coisas vão mover a sua vida. Prepara-te, Kalachova. Essa expectativa que muitos de nós temos, meu irmão, de poder ouvir Deus dessa maneira. Mas claro que não é só dessa forma que Deus fala. Então vamos lá. Uma segunda forma que nós vemos de Deus poder falar com a gente é através de visões, meu irmão. Existe um momento ali onde o apóstolo Paulo acabou de se converter. Deus agora chama um homem, um discípulo chamado Ananias, para uma missão extraordinária. O texto diz o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então naquele exato momento, nós vemos aquele homem, aquele discípulo tendo um impacto extraordinário na sua vida. Através de uma visão, Deus começa agora a orientar ele, o que ele deveria fazer, a rua que ele deveria ir, na casa de quem ele deveria ir, quem ele deveria procurar, por quem ele deveria orar. Meu irmão, imagina que coisa extraordinária. E eu falo para você que essa daqui é uma das formas maravilhosas de Deus poder falar com a gente. Então, irmão, nós não podemos simplesmente falar: cara, comigo nunca vai acontecer. E aí, meu irmão, busque, porque o Deus que você serve é um Deus que deseja falar com você. Agora, uma terceira maneira que nós vemos Deus poder falar com a gente, essa aqui muitas pessoas deixam escorrer pelo vão dos dedos, sério mesmo. Sabe por quê? É através da palavra de Deus. Sim, meu irmão, nós temos que entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro de histórias. A Bíblia não é apenas um livro que contém historinhas, ah lá, um menininho que matou um gigante, ah lá, um homem que foi com 300 pessoas e venceu a batalha, meu irmão. Não, a palavra de Deus é a boca de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Então, quando eu e você, nós estamos em contato com a palavra, nós estamos automaticamente em contato com a pessoa do Senhor Jesus. E aqui nós temos que entender que através da palavra o Senhor deseja trazer ensinamentos, direções preciosas e poderosas para as nossas vidas. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então tenha isso no seu coração. Uma das maneiras fortes de Deus poder falar com as nossas vidas é através da sua palavra. Contudo, muitos de nós deixamos de realmente ser ministrados pelo Senhor através da Bíblia, porque nós temos um contato superficial com a palavra. Muitos não conseguem ter tempo de leitura, muitos não conseguem realmente mergulhar na palavra do Senhor. Tem crente que nunca leu a Bíblia inteira, meu irmão, durante anos que está servindo ao Senhor, e isso não pode acontecer, porque se nós queremos que Deus fale com a gente através da sua palavra, nós precisamos mergulhar nela. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim: não estou orando em Deus para ver se realmente eu devo perdoar aquela pessoa. Meu irmão, já está escrito, a palavra já fala que nós devemos perdoar assim como o Pai também perdoou a gente. E isso é algo muito interessante, porque o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo viria realmente ser o nosso professor. Ele viria nos ensinar e também nos lembrar sobre tudo que Jesus disse. Agora vamos parar e pensar. Aonde que está escrito tudo o que o Senhor Jesus disse? Na palavra de Deus. Então, quando eu e você mergulhamos na palavra, nós temos agora aqueles textos, mesmo que talvez você não consiga entender, mas o Espírito Santo que está na sua vida, ele começa a fazer você lembrar do que a palavra de Deus está escrito. E naquele exato momento você começa a ser ministrado. E Deus está falando com você através da palavra. Comigo, meu irmão, em muitos momentos que eu estou na minha oração, que eu estou na minha busca, eu estou passando situações difíceis, delicadas, eu falo: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu
eu preciso de uma direção. Meu irmão, naquele exato momento, na minha mente começa a pular textos e mais textos, textos e mais textos, até que de repente ele sobressai dos outros. E naquele exato momento eu vejo minha mente aqui, meu irmão, com um monte de outro texto, e de repente aqui tem um falando, abre o texto tal, e naquele exato momento eu vou. E um dos livros que particularmente Deus mais fala comigo é o livro de Isaías. E a hora que eu abro o livro de Isaías, a hora que eu coloco a mão, meu irmão, ali o Espírito Santo, através da palavra, começa a ministrar minha vida e falar meu coração. Por isso, não tenho relacionamento superficial com a palavra, mergulhe na palavra, porque Deus deseja falar com você através dela. Agora, uma quarta maneira que Deus também pode falar com a gente através de louvores, meu irmão. O Salmos 22, versículo 3 diz o seguinte: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aqui nós vemos que Deus está entronizado, ele permanece no meio dos louvores do povo de Israel. Então, quando eu e você estamos envolvidos naquele ambiente de louvor, aquele ambiente de adoração, aonde a glória do Senhor começa a tocar a nossa vida e Deus começa a falar aos nossos corações poderosamente. Por isso que eu falo para você, nós devemos cuidar muito bem que tipo de música que nós estamos ouvindo, que tipo de canções que nós estamos colocando nos nossos ouvidos. Eu não sei você, mas eu quero colocar tudo aquilo aonde atrai a presença de Deus, aquilo que realmente eu possa estar envolvido com a glória do Senhor. A minha esposa é muito ministrada nesse assunto. Eu lembro de uma vez que eu tinha mudado para Curitiba, ela tinha ficado em São Paulo. E Deus havia falado comigo: ei, vai para Curitiba. E eu fui para Curitiba. Só que eu falei para Deus o seguinte, falei: Deus, na boa, você falou comigo, agora você precisa falar com a Karen. Porque se eu falar para ela vir, sem o Senhor falar com ela, eu sei que na primeira briga, na primeira discussão, eu vou ouvir. Eu não queria vir para cá, você que me chamou e tal. E naquele exato momento eu falei: Senhor, toma que essa situação é tua, aleluia. E naquele momento eu vejo Deus operando, porque muitos momentos a minha esposa me ligava, no meio do louvor, no meio da adoração, o Espírito Santo começou a falar comigo, é para eu ir para Curitiba. Deus tem uma missão pra gente aí nessa cidade. Então, irmão, aprenda, no meio dos louvores, Deus também pode falar com a gente. Agora, a quinta forma de Deus poder falar com a gente é através da criação, de tudo que Deus fez desde a fundação do mundo. Em Romanos 1, 19 e 20, o texto diz assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Meu irmão, esse texto aqui eu acho maravilhoso. Por quê? Porque aqui o texto fala que Deus, através da sua criação, nós conseguimos ver as evidências, os atributos invisíveis de Deus, o poder eterno de Deus, a sua natureza divina. E isso é algo muito extraordinário. Por quê? Porque um dia eu estava ouvindo uma entrevista de um cientista cristão e ele falou algo muito interessante. Porque, irmão, quando nós olhamos na palavra de Deus, Deus ele é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando você olha na criação, tudo tem a assinatura de Deus. Por exemplo, quando você vai falar de tempo são 3. Passado, presente, futuro, 3 em 1. Quando você vai falar, por exemplo, meu irmão, de dimensões, de medir algo, você tem altura, largura e profundidade. 3 em 1. Quando você fala do estado físico da matéria, meu irmão, nós temos o estado líquido, sólido e gasoso, 3 em 1. Você é alguém que é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Você é 3 em 1. Então, aonde nós olhamos, nós vemos a assinatura do Criador. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Eu li um livro chamado Fator Melquisedeque que eu indico para você, meu irmão. Você precisa ler esse livro que é extraordinário. Para mim, todo crente deveria ler esse livro. Porque ele conta relatos incríveis, históricos, meu irmão, que podem impactar muito a nossa vida. Por exemplo, lá naquele livro, ele fala do altar ao Deus desconhecido que o apóstolo Paulo prega. Exatamente, ele fala como foi criado aquele altar. Então é maravilhoso. Mas não quero parar aqui. E naquele livro eu vi uma história de um rei inca chamado Pachacuti. Era um rei que cultuava o sol. Então o sol para ele era o Deus supremo, superior, acima de tudo e todos. E ele cultuava o sol até que um dia esse rei inca, ele teve um impacto. Ele teve, na verdade, uma percepção. Ele viu uma pequena nuvem impedindo o poder do sol. E ele pensou, cara, não pode ser o sol o Deus Supremo, porque senão uma pequena nuvem não iria impedir o calor ou simplesmente o poder dele. E ele simplesmente naquele exato momento se abriu e falou assim, ó, eu quero conhecer o Criador do Sol. E o texto fala, meu irmão, na verdade o livro fala que aquele rei ele teve um impacto sobrenatural, extraordinário, e ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, o Criador, simplesmente porque ele falou, eu quero conhecer o Deus que criou o Sol. Tudo que Deus fez tem uma assinatura dele, então abra os seus olhos para o que Deus está falando em todo momento. Uma outra maneira de Deus poder falar com a gente através de sonhos, irmão. E esse aqui, se você prestar atenção na palavra de Deus, está recheado de textos que falam sobre isso. Nós podemos falar, por exemplo, Faraó lá no Egito com José. E olha que o cara, meu irmão, nem era um cara que servia a Deus, mas ali Deus
trouxe um sonho para ele. Depois José trouxe a interpretação, mas se via que Deus estava comunicando algo para Faraó através do sonho. Uma outra pessoa que nós vemos que teve um impacto extraordinário foi José, o pai de Jesus, exatamente. Porque imagina, o Espírito Santo se envolveu com Maria. Eles eram noivos, não estavam casados. Maria aparece grávida. Ele fala, cara, e agora? Como é que vai ser? Mas ali num sonho o Senhor fala com ele. Ei, é de Deus, não se preocupe, o menino está contigo. Vai ser gerado o Filho do Altíssimo em Maria. Então ali nós vemos muitas pessoas que têm, meu irmão, esse nível de impacto. Talvez você é alguém que já teve isso, ou talvez você é alguém que frequentemente Deus fala através de sonhos. E nós devemos buscar em Deus como interpretar os sonhos, porque Deus deseja direcionar e orientar nossas vidas. Mas agora, claro, meu irmão, cuidado com a feijoada, tá? Tem gente que bate aquela feijuga, que bate aquela xepa, de repente sonha com umas coisas nada a ver, sem nexo. Então, pelo amor de Deus, cara, tenha sabedoria e busca, porque tudo que Deus fala com a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E a sétima coisa que eu queria falar com vocês, que Deus pode falar com a gente, essa aqui, meu irmão, é muito forte. Por quê? Porque se nós estivermos atentos em todo momento, nós vamos perceber que Deus está falando, que é o testemunho interior, ou uma impressão no nosso espírito. Eu falo para você que muitas pessoas têm dúvida, porque quando nós falamos que Deus fala, nós sabemos que Deus fala com a gente através do Espírito Santo. E aqui nós vemos que muitas pessoas têm a dúvida, porque elas têm a expectativa que vai ser de forma audível, ou vai ser numa visão, ou vai ser através de sonhos, ou de várias formas, mas na verdade, esse aqui, o testemunho interior, é o mais comum. É como Deus mais deseja falar com a gente. E aqui muitas pessoas acabam deixando de viver ou de ouvir a voz do Senhor porque elas acham que é coisa da cabeça delas. Por exemplo, meu irmão, se eu falar para você maçã, nesse exato momento aí na sua mente você está vendo ou a maçã vermelha, ou a maçã verde, ou aquela maçã que tem um bicho que comeu do pica-pau saindo, né, um bicho para fora, tal, ou você está vendo o símbolo do iPhone, de alguma forma na sua mente parece um pequeno pensamento, mas você está visualizando isso, uma maçã. É dessa maneira que Deus deseja falar com a gente. Parece um pensamento, mas ele fala no nosso espírito. Eu vou falar pensamento para você poder entender que vai ser mais fácil. E por pensar que é um pensamento, nós achamos muitas vezes que é coisa da nossa cabeça, que nada a ver. Quantas pessoas, quando eu falo sobre isso, elas falam, meu Deus do céu, pastor, agora eu estou entendendo. Por exemplo, eu estava no ônibus, sei lá, olhei para a pessoa e um pensamento, parecia um pensamento. Vai lá e fala do meu amor para aquela pessoa. Vai lá, abraça aquela pessoa. E isso, irmão, nós temos que ver que é o Espírito Santo que é tentando falar com a gente. Quantas pessoas que eu já vi, por exemplo, que foram assinar contratos ou foram tomar uma decisão e tinha aquele incômodo no meu irmão, aquela coisa assim, puxa, não sei explicar, mas está um incômodo, mas por acharem que é coisa da cabeça, elas simplesmente tomam as decisões. Elas fazem o que não deveriam fazer. E o que acontece? Consequências vêm. Então você pergunta assim, tá, pastor, mas aí o que não faz pensar que é coisa da minha cabeça, sou eu pensando e é o Espírito Santo? Aqui é algo muito interessante. Hoje, na nossa geração, nós temos um identificador de chamada quando o telefone toca. Então você bate o olho e você fala, tô vendo, fulano tá me ligando, legal. Mas antigamente, galera retrô aí, aquele telefone gigantão, meu irmão, ninguém sabia quem tava ligando. E dependendo da pessoa que atendesse, se você falasse alô, se a pessoa do lado de lá fosse alguém que você tinha muita intimidade, só do alô dela você já sabia que era ela. Então, da mesma forma que o Espírito Santo, à medida que eu e você começamos a corresponder aos pequenos impulsos do Espírito Santo, às pequenas direções, às pequenas impressões, aquilo começa a ficar mais nítido. E à medida que você começa a corresponder e começa a ficar mais nítido, você consegue agora diferenciar o que é o teu pensamento e o que é o Espírito Santo falando. Por isso que eu e você não podemos perder, meu irmão, em momento algum, a oportunidade de nos relacionarmos com o Espírito Santo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, estou fazendo lives, meu irmão, tenho vídeos e mais vídeos aqui no nosso canal somente sobre o Espírito Santo. Vai na pastinha Espírito Santo, lá você vai clicar, vai ser maravilhoso e você pode crescer muito, meu irmão. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem se relacionar com o Espírito Santo, que elas não conseguem nem ter ideia de quem realmente é o Espírito Santo. E aqui nós temos que entender, meu irmão, que Deus, em todo momento, Ele deseja falar com a gente. Nós vemos na palavra do Senhor, o próprio Jesus disse, o nosso modelo, o nosso Senhor, Ele falou o seguinte, ei, quando você for orar ao Senhor, entra no teu quarto, tranca a tua porta. O que está falando? Entra num ambiente onde seja só você e Ele. E é o Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que eu vejo? Quantas coisas Deus está tentando comunicar para os teus filhos, mas infelizmente nós passamos mais tempo com tudo, com todos, com entretenimento, nós não conseguimos buscar realmente a direção do Senhor. Então, se você quer viver algo maravilhoso,
poderoso da parte de Deus, irmão, aprenda a mergulhar na intimidade com o Senhor, porque na hora que você tem essa intimidade, grandes coisas o Senhor começa a mover na sua vida e começa a anunciar para você de forma poderosa e sobrenatural. Como o texto em Jeremias 33:3 diz assim, meu irmão, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor deseja comunicar muitas coisas para você. Ele deseja se revelar a você, trazer orientações para a sua vida, para o seu negócio, seja a área que for. Por isso, busque cada vez mais ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Então, pessoal, olha só, isso aqui foi um vídeo onde eu falei somente algumas formas que Deus pode falar com a gente. Existe muito mais, mas se Deus fala com você de forma diferente, irmão, deixe nos comentários aqui pra gente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, meu irmão, compartilhe esse vídeo se ele foi realmente abençoado para você, para que mais pessoas possam crescer e saber, existe um Deus que deseja falar com a gente. E aí, você está preparado para ouvir a voz dele? Que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!